tarde. Podemos então arrancar com esta mesa redonda sobre o tema Atletas, um recurso humano corporativo. Vamos primeiro apresentar aqui os nossos convidados. À esquerda começamos ali pelo mais distante da minha pessoa, neste caso é o professor Dantas Costa, responsável pelo curso de Recursos Humanos aqui do SMAIC, que celebra este ano os 25 anos de curso. A sardinhada, que é mais importante às vezes que o próprio curso. O curso tem 27, a sardinhada tem 25. Celebramos as duas coisas, então aqui também está de parabéns por isso mesmo. Temos também a Susana Feitor, que toda a gente conhece, atleta olímpica com a Record, ainda acho que está vigente, de presenças nos Jogos Olímpicos e também Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa, 2 medalhas de ouro em termos júniores da Europa, uma e outra do mundo, e um currículo também muito mais vasto no que diz respeito à marcha. Já depois desta transição também foi presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, vice-presidente hoje em dia, e também faz parte do corpo de formação do COI também através do COP, tudo em associação, precisamente para este tipo de situações. Por isso ninguém melhor do que a Susana para também estar aqui presente e fazer parte deste painel. O Eurico Gomes, também sebejamente conhecido como atleta e se calhar um dos poucos ou o único que passou pelos 3 grandes do futebol português, Benfica, Sporting e Futebol Clube Porto por esta ordem, e campeão, 2 vezes bicampeão por cada clube. Os que jogaram, mas não com este currículo em termos de títulos. Um pouco por aí, mas com este currículo em termos de campeonatos, 6 campeonatos, 2 por cada um, também 2 taças, 2 supertaças, e por isso também, e já como treinador, para além de ser internacional português, com 38 jogos, 3 golos, treinador com passagens por Portugal, como é natural, também Argélia, Grécia, Arábia Saudita, e entretanto também essa transição foi feita, já vamos saber mais sobre isso, já foi feita há algum tempo e acumulou com estas também funções no desporto. À minha direita temos também Andréa Santos, psicóloga, responsável também por muitas destas transições, especialista neste tipo de situações, por isso também uma parte muito importante, se calhar a mais importante, vamos ver, neste tipo de trabalho de transição de um atleta para a nova vida, a vida de ex-atleta e com variadas funções. À direita também o Miguel Miranda, que é ex-jogador de basquetebol internacional também português, com muitos títulos, fez parte de uma geração de ouro, pelo menos uma geração de ouro do basquetebol português, com também grandes resultados, nomeadamente em Espanha, no europeu, com um resultado surpreendente e muitos títulos em termos nacionais, com presenças também em competições europeias e tudo mais. E por fim, o Jorge Faustino, não era para deixar para o fim o árbitro, que já são normalmente as pessoas que no desporto são mais ou menos bem tratadas, e neste caso acaba por ficar para o último, mas em último os primeiros também. Exatamente. Também com uma vasta carreira, hoje em dia também como comentador na televisão, no que diz respeito à arbitragem, e para além disso também uma grande carreira à margem do desporto, do futebol, e é o diretor da Full Six Content, e por isso também aqui uma presença importante. Temos aqui 3 microfones, um é este, e depois estão aí os outros 2 para irmos passando, e vou começar precisamente aqui com a Andréa, já tenho o microfone na mão, por isso fica aqui mais fácil, para falarmos sobre este tema. Estamos a falar naturalmente sobre um atleta que dedicou a infância, a adolescência e a idade adulta a um desporto, independentemente de qual é o desporto, e depois chega uma altura em que tem de deixar de praticar. E chega o mercado de trabalho. Para muitos atletas, obviamente que esse mercado de trabalho chega já durante o tempo de competição, mas atletas de alta competição normalmente estão absolutamente focados no desporto. Que tipo de perfil é que tem um ex-atleta ou um atleta que já está a pensar deixar de jogar, ou pelo menos pensar em ocupar a sua vida ou continuar a sua vida com outro tipo de funções? Acho que não funciona. Funciona. Conseguem ouvir, mas acho que sim. Está bom, sim. Okay. Aqui não se ouve muito, mas lá em casa e aqui no... Sim, ok, boa, obrigada. Tiago, há aqui de facto, sublinhar aqui um aspecto quando os atletas estamos a falar da transição de carreira dos atletas profissionais, de facto são o perfil
para a transição de carreira é habitualmente de um atleta ou de alguém que não pensou no que quer fazer depois da atividade desportiva. Ou seja, há de facto atletas que trabalham isto enquanto ainda são atletas, mas há um bocadinho da chegada a esta fase, até porque este não é um tema que seja trabalhado, com às vezes alguma confusão de identidade. Ou seja, habitualmente o que os atletas trazem, quando estamos a falar de transição de carreira, é exatamente isto. Ou seja, a identidade do atleta, que, como disseste bem, ligou a infância, a adolescência, a juventude e a idade adulta à atividade desportiva, há uma modalidade, habitualmente há uma modalidade em que se é reconhecido, e isso ajuda a que a autoimagem e a identidade seja construída exatamente a partir daquilo que profissionalmente se faz. Depois há um bocadinho a chegada a um terreno em que a confusão se instala um bocado, e agora o que é que eu vou fazer? Há quase uma construção de um castelo de areia que tem necessariamente que se desmoronar. Há pouco tempo a Inês falava no Sport Summit de que é necessário preparar o adeus, e de facto é isto que ainda não existe. Portanto, estamos a falar de um perfil e de uma necessidade, que é mais do que identificar o perfil. Acho que é aqui a palavra de ordem, é a necessidade de realmente se começar a trabalhar a transição de carreira do atleta. Depois eu posso falar do perfil do atleta, mas noutra dimensão, ou seja, depois de superar esta fase, qual é de facto o perfil que interessa que as pessoas conheçam. É isto a perspectiva do mercado. E qual é esse? Podemos já avançar? Podemos já avançar com isto. Ora então, quando nós começamos a trabalhar com atletas, ou quando se trabalha a transição de carreira com um atleta, da minha experiência, porque também está um bocadinho aqui em causa, o que é que eu posso dizer sobre isto? Eu estou de formação de base habituada a trabalhar, eu sou psicóloga clínica, as pessoas reconhecem o meu trabalho de forma mais pública, habitualmente pelo trabalho que eu faço com empresas e com gestores, empresários, e estou a falar de alta performance profissional. Quando nos chamam para trabalhar estes competências em executivos no mercado de trabalho, estamos a falar do trabalho de competências que, curiosamente, os atletas já têm. Ou seja, é muito interessante constatar na minha atividade profissional e no trabalho de transição de carreira com um atleta que os atletas têm tudo aquilo que o mercado precisa e contrata técnicas, neste caso como eu, para trabalhar nos profissionais que existem e que habitualmente são contratados. Ou seja, e com isto eu estou a falar de quê? Nós, para pormenorizar um bocadinho, os atletas estão extremamente habituados a gerir frustrações, ou seja, a lidar com imprevistos, a organizar o seu tempo, são absolutamente persistentes na tentativa de chegar mais longe e a um resultado. E hoje o mercado, evidentemente, sem resultados nós não conseguimos estar no mercado. Apesar disto, os resultados são aquelas pessoas que, atendendo ao processo, ou seja, é um bocadinho, toda a gente fala do trust your process, mas ninguém sabe muito bem como é que isto se faz. E um atleta, por dinâmica, pelo desempenho todo que teve, pela carreira toda que desenvolveu, está naturalmente habituado a isto. Portanto, aquilo que me parece e que tenho constatado é muito isto. O perfil de um atleta é o perfil que as empresas procuram, mas que ainda não sabem que existe. E há outra coisa a acrescentar, comentava um bocadinho há bocado, que acrescentar a isto outra situação, que é o facto de Portugal não estar preparado para isto. Ou seja, eu posso-vos dizer a nível pessoal, eu faço alguma partilha do meu trabalho, e se eu colocar um post nas redes sociais que tem a ver com alta performance, mas empresarial, as pessoas aderem e fazem os likes, não é? Aqueles famosos likes que todos nós ouvimos falar. Se eu falar do perfil de um atleta e da integração de um atleta no mercado de trabalho, de facto a adesão é muito menor, e aquilo que se constata, e já comentei isto com algumas pessoas, é que existe um preconceito relativamente àquilo que é um atleta profissional. Ou seja, o mercado ainda está às escuras e ainda não consegue identificar as competências que um atleta tem, que de facto
deveria fazer com que nós quiséssemos que os atletas estivessem perto de nós. E eu com isto até posso acrescentar. O meu percurso foi um bocadinho este, que é, ok, psicóloga clínica, continuo a ser, transitei para as empresas, trabalho muito na área da inteligência emocional, esta questão do trust your process, e entretanto, trabalho hoje em dia a transição de carreira com atletas e com outros profissionais. O que é que vos posso dizer? Trabalhando as competências e tendo a necessidade, eu própria, como profissional, de ter as competências que nomeei, e há outras, em relação aos atletas, o facto de trabalhar com eles permite-me a mim perceber coisas ou acentuar crenças que tenho desde sempre, mas perceber que de facto isso é verdade. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Os atletas ajudam as pessoas que querem ganhar, que querem de facto bons resultados e serem bons profissionais, ter a competência em primeiro lugar, a reforçar aquilo que já existe. Portanto, se existe o preconceito, é mesmo um preconceito. E aquilo que me ocorre dizer é que nós devemos trazer os atletas para pertinho de nós e não mantê-los afastados de nós, porque na verdade eles são uma vantagem competitiva. É muito isto que ainda é preciso de se saber. Posso ainda acrescentar só outra coisa, Tiago, que é, para além destas competências que naturalmente, se eu perguntasse aqui ao público, ok, que competências é que um atleta tem? Se calhar toda a gente consegue indicar algumas. Quando nós estudamos hoje em dia o mercado, nós estamos a falar de um mercado que é absolutamente ambíguo, que é absolutamente desafiante, que é complexo, certo? E que coloca à prova todas as pessoas que estão, todos nós, na verdade. E até para isto o atleta consegue ensinar os outros, ou seja, o atleta tem o perfil de tutor ideal para colocar junto dos profissionais que estão a lidar com o mercado. E estas são as necessidades que nós vamos identificando a cada passo e nas quais os atletas já estão, como estiveram sempre a vida toda, um passo à frente. Portanto, estamos um bocadinho ainda enganados quando falamos do mercado profissional e da colocação dos atletas a trabalhar exatamente nesse ambiente. Muito bem, vamos já voltar mais à frente à Andreia. Para já passamos aqui não sei se podem passar o microfone à Susana, para falar sobre isso. Eu não tinha conversado ainda com a Andreia, mas curiosamente a minha pergunta para a Susana ia no sentido daquilo que acabou de falar a Andreia, que tem a ver sobre a sociedade está preparada para ter atletas, neste caso no mercado de emprego dito normal, extra desportivo. Há um preconceito, aqui a Andreia já disse que sim. Também sentes isso, que de facto os atletas têm estas competências, não são inatas, mas quase que inatas pela carreira desportiva, e mesmo assim não são vistos como um reforço, digamos assim, para qualquer empresa? Antes de mais, quero agradecer não só a temática em si, mas também o convite à Comissão de Atletas, porque nós efetivamente deparamos-nos com muitas histórias desta fase, digamos assim. A Andreia, numa outra linguagem, esgotou a minha conversa. A sério, porque é exatamente isso que a mensagem é exatamente essa que nós tentamos passar. Eu antes de responder e de concordar, fez-me uma pergunta, mas a minha resposta é sim, há preconceito. Nós não lhe chamamos preconceito, mas é exatamente a palavra se calhar mais correta, porque os atletas também têm que ser proativos e nem sempre o são, pelo seu alto foco naquilo que estão a fazer e porque sabem da iminência que pode terminar a qualquer altura, uma lesão pode me levar amanhã, não é? E portanto há aqui muitas questões relacionadas e é um tema altamente complexo. Portanto, eu estou aqui hoje também pelo meu papel como formadora ligada ao Comitê Olímpico Internacional. E porquê? Porque é importante explicar isto, porque o Comitê Olímpico Internacional é uma organização mundial que não está diretamente em contacto com os atletas, mas tem sentido na sua organização por várias gerações, algumas histórias que são dramáticas ao ponto de termos atletas de grande sucesso a depararem-se com problemas de saúde, nomeadamente psicológicos, psiquiátricos, e alguns dramáticos ao ponto de perdermos esses atletas para sempre, não é? Portanto, há um momento na história do Comitê Olímpico Internacional que eles decidem tomar uma decisão e criar um programa que se chama o Athletes Career Program, em conjunto com uma empresa de recursos humanos que é a ADECO, porque no fundo
os recursos humanos têm que ser tratados de uma forma técnica, como a Andrea acabou de falar, para que se faça a transição para o mercado de trabalho, ou melhor, a tradução das competências e dos skills que foram sendo adquiridos ao longo da vida, para que eles sejam adaptados ao mercado como ele é exigente. E então a Adecco aqui entra com os seus profissionais e com o know-how. Mas há um grande problema, que é o awareness, que é aquilo que nós nos deparamos pelo mundo inteiro. Os programas chamam-se Outreach, exatamente porque têm o grande objetivo de servirem de alerta, alertar os atletas quanto mais jovens melhor, ou seja, numa idade em que estão maduros, mas ao mesmo tempo ainda têm capacidade, alguns que têm capacidade financeira para poder fazer formação paralela, ou inclusive é meter a caminho algum plano, alguma ideia que tenham em mente, para que antecipadamente façam esse planeamento. Mas a nossa batalha é no awareness ainda. Nós ainda estamos naquela fase de alertar os atletas, atenção que isto vai ser necessário, a vossa carreira vai terminar. Vai terminar, não há hipótese, amanhã ou daqui a 20 anos, mas vai terminar. Portanto, a fase que estará até à idade da reforma, que nos vários países do mundo entre 62 a 70 anos, ainda terão pelo menos 40 anos de atividade. E o que é que vão fazer durante esses 40 anos? E a nossa abordagem é um pouco nesta onda do choque. O que é que vocês vão fazer durante 40 anos? Vão fazer uma coisa que não gostam? E o que é que preferem? Preferem ter um bom salário e fazer algo que não gostam, ou fazer algo com paixão e do qual conseguem patrocinar a vossa vida e continuar a viver, construir família, etc, etc. E colocamos vários cenários em cima da mesa nessas formações. Portanto, as nossas formações têm este grande objetivo, que é criar o alerta nos atletas e depois, numa segunda fase, em conjunto com a Adecco, prepará-los tecnicamente para que possam perceber o que é que o mercado de trabalho procura e fazer algum desenvolvimento pessoal, porque muitos não sabem o que é que querem fazer para além do desporto. A maioria é considerada como vão ser treinadores ou vão ser gestores desportivos, mas alguns nem querem nada ter a ver com o desporto. A maioria até, inclusive, quer fazer uma coisa completamente diferente. Acaba por descobrir isso depois. Portanto, este percurso é muito difícil, porque nós vamos ter que escavar lá no fundo e desmontar o tal castelo, já diz, ela esgotou a minha conversa, porque a necessidade de conseguir fazer aquele desenvolvimento pessoal para perceber o que é que eu quero, o que é que eu gosto, o que é que eu sei fazer, onde é que eu me encaixo, gosto de lidar com pessoas, não gosto de lidar com pessoas, sou mais técnico, sou mais matemático, sou mais... Enfim, então nós temos nessa segunda fase vários jogos que fazemos com os atletas, em que conseguimos retirar deles palavras-chave e algumas indicações que os ajudam numa fase muito inicial, antes de entrarem com os técnicos e trabalhar diretamente com os técnicos, para conseguirem começar a traçar um caminho e a seguir uma orientação. Também nesta segunda fase, e já é algo mais recente que o Comitê Olímpico Internacional criou, é uma parceria com um grupo de profissionais ligados ao empreendedorismo, porque muitos atletas desenvolvem ideias. Eu sou marchadora, eu passei horas a marchar, não é? Quando estava a treinar era horas, vocês imaginam o que é que eu pensava? Não imagino a quantidade de empresas que eu queria dentro da minha cabeça. Não pus nenhuma em funcionamento. Mas se calhar se tivesse tido no momento certo a conjugação de fatores à minha volta, se calhar tinha avançado numa qualquer, não é? Portanto, os atletas são muito criativos também. E então existe essa possibilidade de, juntamente com o microcrédito e outras ferramentas que o Comitê Olímpico Internacional coloca à disposição dos atletas olímpicos, para que deem início a este passo. Eu posso falar muito mais do programa e qual é o conceito, o que é que está à volta, como é que se processa, mas a mim interessa mais falar de outra coisa e que mais à frente na conversa se calhar vou ter a oportunidade, que é a dificuldade que eu tenho sentido em avançar com o programa em Portugal e o muro que se debate depois destas formações. Ou seja, nós chamamos-lhe workshops, são vários. Primeiro temos dificuldade em ter a adesão dos atletas, vocês viram?
vocês são os primeiros a reconhecer que é muito difícil ter os atletas presentes nos eventos. Depois de termos, alguns atletas adoram, porque sentem que realmente isto é uma preocupação que eu tenho cá dentro e há dias que eu nem sei o que é de fazer à vida, porque sei que isto um dia vai acabar. E é muito mais fácil fechar na gaveta, pôr de lado e continuar a treinar, porque treinar eu sei o que estou a fazer e sei para onde vou, tenho um plano, tenho um objetivo e tenho pessoas à minha volta que me ajudam a concretizar isso. É isso que eu quero. Portanto, não vou estar a mexer neste problema que realmente me deprime. A ele ou a ela e até à família, não é? Porque os pais normalmente preocupam-se, o que é que tu vais fazer depois? Pronto. E então é muito mais fácil e tem sido difícil implementar o programa neste aspecto em que os atletas ficam entregues, após os workshops, ficam entregues a si próprios, ou seja, vocês agora procuram os profissionais da ADECO ou procuram o Comitê Olímpico e nós ajudamos no caminho. Ajudamos a desbravar. E a verdade é que são poucos aqueles que fazem isso e os mais velhos são aqueles que são mais sensíveis. A maioria dos que neste momento procuram o Comitê Olímpico Internacional já terminaram a carreira, portanto estão a passar dificuldades. Nisto não se quer dizer que aqueles que têm dinheiro têm melhor orientação na vida do que os que não têm. Isto não é verdade de todo, porque o dinheiro gasta-se e não é só isso, são infelizes, porque não estão a fazer algo que sentem que são úteis. Que isto é muito importante, eu estou a fazer algo que gosto, mas também sinto que sou útil. Pronto. E depois, as skills e as competências é aquela coisa que é muito fácil, quando nós começamos a falar delas, a maioria das pessoas que estão dentro das empresas, pois é isso que nós procuramos, sim, nos nossos colaboradores, é isso que nós queremos. Ok, pronto, os atletas, o que é mais difícil? É ensinar ou formar os colaboradores, os recursos humanos a adquirir estas competências, ou a formar, a desempenhar algo técnico que a empresa necessita naquele colaborador, porque afinal de contas ele já tem as outras competências adquiridas. Portanto, isto é tudo muito... É lógico e é uma questão se calhar de promoção, talvez promoção, mais eventos como este. Eu não tenho a solução, mas estou muito grata que o tema seja falado cada vez mais e os bons e os maus exemplos venham ao de cima, que é outra coisa que o Comitê Olímpico Internacional também faz, divulga imensos vídeos com histórias de sucesso e histórias que não têm sucesso. Já agora, peço desculpa por me estar a alongar tanto, mas isto realmente é uma coisa muito, exatamente. muito larga. Fala-se aqui naturalmente do Comitê Olímpico e dos atletas olímpicos. Obviamente que já percebemos as dificuldades nesse, digamos, nicho de atletas para se ter sucesso com esse programa. É possível, está pensado, há essa perspectiva de se avançar também para os atletas de alta competição em termos gerais, ou seja, mesmo aqueles que não são atletas olímpicos, mas em termos nacionais que também necessitam também desse apoio, provavelmente? Nós em Portugal aquilo que fizemos foi focamos-nos num grupo pequeno e vamos fazendo os workshops com grupos de 20 pessoas, 25 pessoas. Se o grupo não estiver fechado, não estiver completo, abrimos a outros atletas, porque para nós o importante é ajudar as pessoas. É claro, nós somos do Comitê Olímpico, portanto o nosso objetivo é ajudar atletas, não é? Mas efetivamente já tivemos atletas que não são olímpicos e que tiveram em contacto com o programa, alguns trabalharam com a ADECO, mas não são assim tantos quanto nós gostaríamos, que completaram todo o processo. Exatamente, à mesma margem dos atletas olímpicos, também os atletas não olímpicos, neste caso, também passam por isso. Podemos agora passar a palavra ao professor das Costas, que não está aqui numa posição contrária aos demais. Vimos aqui também a parte da transição dos atletas para a nova vida, também Susana, aqui a sublinhar os programas que se vão fazendo. Do lado dos recursos humanos, uma empresa, quando olha para um atleta, de facto, e aqui percebemos que os pontos que se procuram são muitos daqueles que os atletas já os têm. Ainda há uns dias no Observador houve um artigo de opinião de um atleta de ginástica do Sporting, salvo erro, que fala sobre as qualidades de um atleta: a perseverança, a gestão do tempo, a gestão do erro, do fracasso.
Exatamente, Diogo Ganchinho, exatamente, aí está o nome do atleta. A responsabilidade individual, estratégia, a aceitação da crítica, decisões de risco, tudo aquilo que uma empresa qualquer gostaria de ter nos seus quadros, uma pessoa com esse registro. No entanto, não parece fácil, pelo menos, até pelo preconceito que aqui já se falou, de um atleta ter essa oportunidade. Há alguma razão para isso acontecer? Acho que há muitas, mas eu vou ser rápido. 2 palavras, antes eu chamo Costa Dantas, não Dantas Costa. Peço eu gosto mais do Dantas, está a perceber, só por isso. Mas eu tentei convencer, porque também sou professor no curso de gestão de desporto, tentei convencer os alunos de gestão de desporto a estar aqui e não estão. E porquê? Deixem-me dizer-vos, eu concordo plenamente com tudo que foi dito aqui, mas acho que há alguns preconceitos que é preciso fazer. Eu fui atleta, há bocado eu dizia Eurico, profissional 9 dias. Fui jogador profissional de Braga 9 dias. Fiz o jogo de apresentação, marquei um golo e vim embora. E porquê? Porque na ocasião eu tinha que optar entre ganhar 500 escudos como professor ou 500 escudos como jogador de futebol. E depois o pai da namorada que eu tinha achava que eu queria ter, achava que era muito melhor ser a filha ter um namorado professor do que ter um namorado jogador de futebol. E a opção foi feita. Aqui no curso de recursos humanos, eu sou professor de uma cadeira de gestão de carreira, de uma cadeira chamada de gestão de carreiras. E quando eu digo que há equívoco é assim, na verdade o problema da transição de um jogador, de um atleta, não é verdade que seja quase específico dele. Esta malta nova que está aqui, os meus alunos, vão ter todos isso na vida 5, 6 vezes. E não vamos trabalhar até aos 70, vamos trabalhar até aos 80. E isto que é trabalhar vai ser diferente. E isto que é carreira vai ser diferente. Nós temos na cabeça que carreira era aquilo que eu ainda tive um bocado, os meus pais tiveram, que eram 40, 50 anos da mesma coisa. Quando eu acabei a universidade, pensava-se mais ou menos assim, adeus à universidade, não volto a estudar, agora vou trabalhar, casar, provavelmente enriquecer, engordar, embrutecer e morrer. Okay? Hoje diz-se adeus à universidade, agora que saia que vou começar a aprender. E este é o processo novo. Não é um problema dos atletas, a meu ver. Vamos mudar 5, 6, 7 vezes de carreira. Ou âmbito de carreira. O que é novo nos atletas, a meu ver, é que são muitos hoje. São mais. Profissionalizaram-se, entre aspas, mesmo sendo amadores mais. E não são meia dúzia já que andam só por aí que vinham do futebol. Ok? E eu, como professor na Universidade de Minho, por exemplo, já há 40 anos, tinha muitos jogadores do hóquei de Barcelos e que não tinham problemas nenhuns com o futuro. Porque eles estudavam todos, eles iam todos ser médicos, advogados, engenheiros, etc. Eles tinham carreira. E alguns desportos que eu conheci, como o hóquei em patins, nunca este problema se pôs. Provavelmente não há nenhum caso no hóquei em patins assim, como estamos aqui a pressentir nisto. Deixa-me recuar mais um bocadinho. É o meio problema que os atletas trazem muito para as empresas. Trazem. Todas as competências transversais trazem. Mas vamos lá ver. Se nós formos há 2000 anos, ao tal Monte Olimpo, já era isso que se queria. Eu, sendo um seminarista agnóstico, um ex-seminarista agnóstico, há 2000 anos houve um homem que pegou e fez a primeira grande multinacional, a Igreja Católica, sem ser com pessoas da arte, não é? E fez uma multinacional. E, curiosamente, sem o Ministro das Finanças, o Judas foi expulso. Portanto, não se põe problema aí nenhum. O que eu penso que se tem que pôr é, montante disso, uma diferença grande. É que as escolas de formação de atletas não podem ser aquilo que têm sido, que é formar super especialistas. Pontas de lança, guarda-redes, ou seja o que for. O que é que significa isto? Eles estão a fazer indivíduos que sabem quase tudo de quase nada. E têm que fazer pessoas, no conceito olímpico do termo, no conceito grego, de cidadãos políticos que saibam habitar na polis e saibam... Porquê? Porque este é um problema que estamos a pôr, e se repararem, houve quase aqui um tratamento infantil, quase psicanalítico, dizendo, coitados, eles aos 30 anos, 20 e tal, têm um traumatismo, não sabem o que lhes vai acontecer, ficam doidos. Pois ficam. Ainda hoje vi que o Maradona deixou de ser jogador de futebol. Bom, toda a gente sabe, não vamos iludir, que ele ia à linha e depois entrava, não é? Portanto, ele cruzava. Portanto, esse era o problema do Maradona. Agora, vamos lá ver. Não vou citar nomes, mas como é que se sente um jogador que ganhava ontem 700 euros e hoje ganha 1,5 milhão?
Ninguém se preocupa com isto na ocasião. E vamos assumir lá uma quantidade de vampiragem que anda à volta desta gente. E tem que se falar a montante deste processo para entender tudo isto. É evidente que há casos que não são disto, mas a transição, eu acho que faz todo o sentido isto. Mas não vamos angelicar este processo dizendo que as empresas estão à espera de atletas, digamos que o seu espírito das suas competências transversais são, mas não só, não chega, nem de perto nem de longe. E se você lhe mandar lá uma Susana Feitor, pode ser para relações públicas ou coisa do género. Agora, se for para gerir isto ou para gerir aquilo, tem, sabe, não dá resultado amanhã, faz um balanço amanhã, não faz, não serve. Ponto. Porque o patrão quer cifrões, resultados. E não chega. Portanto, há este problema. O que é mais fácil é reconverter um indivíduo que tenha as tais competências transversais numa competência técnica ou o contrário. E aí sim, acho que se pode fazer isso. Agora, o próprio atleta tem que ter ele plano na cabeça dele. E o que é o plano é fazer acontecer no papel. E é evidente que se ele não sabe aos 16, aos 15, aos 18, podem-no ensinar a saber aos 20, aos 25, aos 30. Ele tem que ter um plano B, sempre em cima da secretária, sempre em cima da... E não querem porquê? Porque os interesses imediatos de muita gente que pensam que têm grandes cavalos de corrida é tremendo. Porquê? Porque tudo aquilo que nós falamos hoje da gestão por competências, em termos rigorosos, é isto. Se tu fores um cavalo de corrida, eu pago-te e alimento-te como um cavalo de corrida. Se tu partires uma perna e não continuares a correr, vais para abate. E o mercado é assim. Não estou a dizer que é bom. É terrível, mas é assim. E quando se fala muitas vezes de competências disto e daquilo, é para dourar a pílula. Porque se o indivíduo não ganhar a próxima corrida, é mais uma, é mais outra, vai de imediato para abate. Dou-lhe um caso. Susana disse aqui uma coisa engraçada. Eu acabo sempre, e é famoso já no meu curso, perdoem-me a vaidade, eu acabo sempre as minhas aulas dizendo aos meus alunos, estão aqui alguns, boa tarde, boa noite, fiquem bem, sejam felizes e se puderem, façam pelo menos uma pessoa feliz. Eu acabo com isto. O Renato Sanches, que eu gostava, sendo de um clube lá de baixo, por umas palavras, uma entrevista que eu ouvi, ganhando milhões, pergunto, não sai das pessoas, dos jovens mais infelizes deste país? E não fez não tem necessidade de ir para outra carreira. Na carreira dele, ele está-se a sentir extraordinariamente mal, tanto quanto sei, tanto quanto ele diz. E o grande problema aqui é de formarmos, voltando aos Jogos Olímpicos, no desporto, mentes sãs em corpos sãos. E se isso for feito, fantástico. E é um trabalho que se procura fazer. Podemos passar agora o microfone aqui ao Eurico, até para também sabermos um pouco daquilo que foi esta transição, ou vai sendo. Retirou-se enquanto jogador na época de 88 e 89, salvo erro, já no Vitória de Setúbal, e depois continuou a vida como treinador, mas também na restauração. Não sei se o restaurante em causa já existia enquanto jogador, ou se foi o passo que decidiu tomar após o terminar a carreira. E já agora, estamos a falar do final da década de 80, estas questões na altura colocavam-se, falavam entre os jogadores sobre estes temas, era um tema tabu, como ainda hoje parece ser um pouco. Como é que se vivia nessa altura a transição de atleta para a nova vida? Bom, percebendo que irei ter que me basear na minha história, e isso já tem muitos anos, alguns factos são reais e práticos a essa época, não é? Outra mentalidade, outros meios, outras ferramentas, e respondendo à questão que colocou aí, que é na transição ou no passo seguinte pós-carreira, os investimentos na restauração têm a ver, entroncam perfeitamente bem naquilo que é o tema e depois também naquilo que é a preocupação. Afinal de contas, estamos a falar aqui que é transição de carreira ou consciência de carreira. Acho que tem a ver, as duas coisas estão interligadas. Anda-se à procura de consciencializar os profissionais pós-carreira, fazerem uma vida compatível, nunca a mesma, porque o choque vai sempre existir, o término de um sonho que terminou ali, mas com uma realidade que também durou para mim 30 anos, para outros demorou só 2, para outros demorou 5, há traumas pelo meio que é preciso gerir, uns acabaram mais cedo que aquilo que queriam, não estavam preparados, outros menos preparados. Eu digo assim,
Primeiro, o investimento na restauração tinha e tem um propósito único e da qual eu não fui muito beneficiado, por acaso não foi, que é o seguinte, e quase sempre não é. Pela coisa, e baseio-me em factos reais, são meus. E não é porquê? Porque qualquer negócio, qualquer atividade que a gente invista, mesmo que seja em benefício próprio, usando, neste caso, beneficiando a própria família, foi nisso que eu fiz a aposta. Eu disse, a restauração é uma coisa que eu sempre adorei, até porque como frequentei muitos restaurantes, muita qualidade, menos qualidade, muitas tascas, aprendi a gostar de restauração exatamente porque eram meios onde nós podíamos conversar muito, comíamos, bebíamos, pagávamos, íamos embora, tínhamos dinheiro no bolso e era um sítio agradável sempre para estar com os amigos, com a família e com os colegas. Portanto, a restauração era um espaço que eu achava que daria um bom investimento para ajudar a família. Portanto, eu abria XPTO, tudo direitinho, a família ali, agora vais para aqui, tal, orientem isto. Não sei se um dia vou precisar que vocês tenham sucesso para eu vir a beneficiar no final da carreira Bom, ou seja, esse processo já foi no decorrer da carreira. Já no decorrer da carreira. E aí, se por um lado, e que queria frisar o aspecto que para mim é mais importante, quer dizer, e que depois também é o mais traumatizante, que é, sim senhor, penso atempadamente no investimento, o atleta já pensa assim, não, mesmo sem apoios, naquele tempo não havia ninguém a apoiar, era tudo a correr por si só. Mas a ideia já é assegurar o futuro. Se corre mal, correm duas coisas mal. Corre o investimento que foi onde foi gasto o dinheiro que se ganhou numa carreira que correu bem, a carreira foi boa, os investimentos não foram, e aí juntam-se duas certezas. Mas aí também ninguém tem certezas absolutas. A ideia era essa, pôr a família bem, trabalhando para eles, não trabalhando para outros, e eu um dia ser beneficiado. Eu de 5, 6 negócios que eu abri, construí, ainda tenho agora um outro, que agora será o último. Eu chamo-lhe a última oportunidade também, onde eu sinto-me bem no meio dos adeptos, porque há esta parte também da comunicação e de estar junto aos clientes que visitam a casa e que ali fala-se logo de futebol, de carreira. Isso para mim também é uma forma, digamos assim, de compensar todos os anos em que eu não tinha acesso, ou não tinham acesso a mim, ter eu agora acesso a eles. E então é o tal risco de investires pensando bem, positivo, mas não correndo bem o negócio, também não correu bem o investimento. Pronto. Daí que não correu mal nem bem, mas eu hoje não posso viver de restauração. Ou seja, a restauração não me dá o suficiente para aquilo que já são hábitos de carreira, nomeadamente de futebol. Agora, e isto é que nós montamos um negócio, mas depois saímos não, vamos ter que treinar, vamos ter que dormir cedo, vamos ter que não sei o quê, não é compatível, e eu hoje aprendi, hoje sei, tenho experiência, quem tem um negócio e não está presente, não tem hipótese, falha sempre. Eu entretanto também, e esse sim já é o tema mais concretamente, é que preparei-me inequivocamente, preparei-me muito bem, quer pelos anos e pela experiência, a felicidade, a sorte de ter coabitado em clubes sempre muito fortes, ganhadores. Decidi apostar na minha carreira óbvia, natural, com o know-how adquirido e que eu iria ter. Sempre foram 26 anos diretos, não é? 26 anos de carreira. Eu estou a fazer agora quase 50 anos de desporto, não é? 50 anos com 63 anos de idade, não é? Portanto, aqui comecei muito cedo e em seguida. O que acontece é que preparei-me para o futebol, para ser treinador, era óbvio, naquela altura não era propósito ganhar-se dinheiro como presidente, agora sim, já se pode fazer um anexozinho às ideias de pós-carreira, estudar para ser presidente. Há poucos presidentes que saibam de futebol, quase nenhum sabem, mas o facto é que a presidência está a ser quase universalmente liderada por gestores financeiros, que depois
têm a possibilidade, e esses sim, esses mais do que empresas, onde eu acho que, estamos a falar aqui de gestão, transição de carreira desportiva, eu acho que aonde fazia mais falta, ainda mais falta, porque aqui também faz, sensibilização absoluta para ajudar ex-alunos, ex-profissionais, neste caso, não são profissionais ainda, estão em fase de ganhar carteiras de estudo para depois optarem por uma profissão. Hoje vai tudo para políticos, dá resultado, pelo que eu percebo, mais até do que no futebol. Há muitos juízes, advogados, doutores, sempre houve. Portanto, a aposta na carreira do futuro, a tal carreira do futuro hoje, o treinador de futebol já quase que não vale a pena. Já quase não vale a pena. Porque a conjectura, no geral, no futebol mudou completamente. Já está no inverso. Os clubes hoje não têm a liberdade de poderem decidirem sobre quem é que vai treinar a equipa. Os clubes não têm liberdade hoje para poder decidir quem é que vai jogar no 11 ou no plantel que fará o 11. Isto está entregue a uma gestão que é agora moderna, que é os agentes esportivos. Os agentes esportivos estão no chamado melhor nicho do futebol mundial, porque os outros é tudo tanga, os outros é tudo para o gato. E é exatamente aqui que eu queria chegar, para dizer que é no gato, aqui no nichozinho do gato, que deve estar a maior preocupação, porque aí é que há a ilusão e logo a seguir a decepção, o abandono completo de um futuro melhor para atletas que não estão minimamente preparados para a decepção, para a frustração. Porque nos clubes pequenos, e reparem, eu não acredito que no universo do futebol mundial, se nós quisermos abranger uma longitude muito ampla, a maioria dos clubes da Primeira Liga, Segunda Liga, não precisam de gestores para dirigir carreiras, a não ser só gestores que economizem bastante aquilo que se ganha durante uma carreira. Porque eles ganham muito dinheiro. E hoje, mais do que nunca, ganha-se muito dinheiro. Daí que também haja uma aposta um bocado desmoronada de querer ser jogador de futebol. Porque esta modalidade do jogador de futebol, ao contrário da Susana, é um desporto olímpico, é um desporto muito individual, um desporto a correr por si só, por si mesma, e nunca terá acesso a um valor financeiro, dinheiros, movimento de dinheiros. Ela não mudou de clube, e se mudou de clube foi a custo zero, não é? Ela não teve empresários, porque se calhar se tivesse empresários ela teria ido, se calhar, como já tivemos uma tina na América a jogar o basquetebol, quer dizer, quantas foram para lá, podiam ter ido muito mais. A questão aqui é, e eu gostava de dizer, se vale a pena o aconselhamento na ilusão de que não há forma de abdicar o atleta, é de que ele quer mesmo atingir o futebol, porque não está a pensar sequer no futuro. O futebol é no imediato. Elucidá-lo sobre que, mas tens que pensar. E hoje queria fazer crescer um bocadinho esta ideia, até porque estou aqui a ver meninas jovens, super jovens, bonitas, e que hoje não se esqueçam que, juntando ao futebol masculino, hoje o futebol, e dentro de muito pouco tempo, já está. O futebol feminino terá também as suas raízes, as suas oportunidades, o seu sucesso, já está a ter, e hoje as meninas já podem também querer apostar numa carreira de futebol profissional. Já existe isso. Ora, este aconselhamento, ou seja, esta temática que estamos aqui a discutir, é a temática de que pode ser muito mais abrangente agora, mas também ao mesmo tempo vai haver muito mais gente decepcionada. Que antigamente eram os homens, o futebol era para homens, agora o futebol já é para homens e para mulheres. Quer dizer que agora faz muito mais sentido este aconselhamento, de uma forma geral, para que os profissionais tenham um futuro mais preservado ou mais precavido, mas que não é quando estão a competir. E aqui queria chegar. Não é quando estão a competir. Em competição não se pensa nunca no futuro. Pensa-se em angariar o máximo, jogar, ser titular, para ganhar, para crescer, para fazer grandes contratos e gerir depois o dinheiro. Ora bem, se a pessoa acaba o futebol, acaba uma carreira de 25 anos, a nível muito superior, eu acredito que esse elemento só tem aqui.
não é gerir, mas apostar no seu dinheiro que ganhou em empreendimentos que lhe possam ser, muito assim, para toda a vida, segurança para eles e para os seus. Portanto, aqueles que acabam em júniores aos 19 anos e não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, não tiveram a sorte de outros, não foram para os grandes clubes nacionais, ficaram por ali. E eu agora já digo, olha, nós temos aqui presente um árbitro. E eu acrescento, hoje já há o VAR, já há mais uma forma de um espaço para ocupar por ex-árbitros, que aí são ex-árbitros, mas que, na minha opinião, deviam ser ocupados por ex-atletas, que sobretudo que jogaram futebol. Porquê? Porque os ex-atletas hão de sempre ter mais sensibilidade para analisar os lances do que um árbitro que é árbitro profissional e nunca jogou futebol ou nunca praticou futebol de alto rendimento. Assim como também, e numa organização que o Sindicato dos Jogadores fez há pouco tempo, em que reuniu 11 ex-jogadores internacionais, em que nós tivemos pouco tempo, porque aquilo depois não deu continuidade, eu pus a questão assim: ex-jogadores que chegam aos 19 anos, 20 anos, ex-atletas, amanhã serão as meninas, porque também jogam, não é? Não será melhor aos 19 anos, com um aconselhamento claro, dizer assim: olha bem, sinto que não vou ter grande futuro na minha posição, naquilo que eu gostava de saber a fazer, apostar na carreira de árbitros a partir dessa idade de 19 anos. Os árbitros que deixaram ao fim de 10 anos ou 8 anos de jogar futebol, não são ex-atletas, não sentem segurança no seu percurso para fazer uma viagem de ganhar muito dinheiro no futebol, eu acho que o árbitro ia haver ali um espaço de formação a ex-praticantes que, na área do árbitro e na teoria, iriam fazer uma melhor observação e análise aos lances, porque já têm a sensibilidade daquilo que aconteceu durante esses 10, 12 anos de jovens, e o que daria também uma boa aposta, na minha opinião, em carreira, porque ser árbitro hoje em dia é profissionalizado, dá também. É mais uma saída. É mais uma saída, como eu falei agora em relação ao VAR. Antes do VAR, hoje os ex-árbitros têm todos ali um espaço para poder. E termino dizendo que é sempre agradável. Eu tive pena no meu tempo não ter pessoas que me aconselhassem a fazer uma gestão melhor enquanto eu jogava futebol. Porque se eu tiver no banco 3, 7, 10, 15, 20 milhões, que agora ganham-se com muita facilidade, eu sinceramente não preciso de ninguém. Preciso é de pegar nesse dinheiro, que é muito, e até mesmo que de 15 milhões eu possa perder 7 milhões e meio, ainda fico com 7 milhões e meio e digo assim: não invisto em mais nada, vou guardar 7 milhões e meio e vai até o final da vida. Agora não. Agora a vida também está mais perigosa. Os jovens hoje têm um espaço que, na minha opinião, é um espaço muito, muito mais perigoso, muito mais, apesar das ferramentas, não é? Porque eu não sou do tempo de se jogar ou aprender a jogar futebol na PlayStation. Nós brincamos muito a dizer isto agora, mas é verdade o que se diz. Hoje os miúdos, jovens, querem aprender a driblar na PlayStation. Ora, não se pode driblar na PlayStation, não é? Ou aprendes na prática ou não tens hipótese. Portanto, aproveitem as oportunidades, e uma das oportunidades que eu queria dizer é esta de consciencializar aqueles que, não é aqueles que têm futuro na carreira, é os que não têm futuro na carreira. Terem aí uma saída, e um aconselhamento capaz através destas iniciativas e destas empresas que são fantásticas para nos ajudar. Isso muito bem. No fundo é também a preparação de, enquanto a carreira vai se desenvolvendo, neste caso jovens atletas. O futebol obviamente que pelos milhões acaba por ter circunstâncias diferentes. Um atleta da maior parte das outras ou de todas as outras modalidades não chega com uma conta bancária de bilhões ao final da carreira e não tem essas facilidades. Os árbitros também passam por isso, apesar de também fazerem parte do futebol, pelo menos que se saiba, não chegam ao final da carreira com milhões na conta bancária, pelo menos no que diz respeito às arbitragens em si, porque até recentemente, para além de árbitros, também tinham as suas profissões. É o caso, e por isso deu para se desenvolver. Peço só, André, se puder passar ali o microfone também para ouvirmos o Jorge Faustino.
em termos de carreira, foi preciso conciliar as duas realidades, a realidade profissional e também a desportiva, porque falamos de atletas que se têm de treinar, têm de estar focados quase, e quando falamos de alto nível, exclusivamente ao rendimento. Neste caso, um árbitro, como acontece com muitos desportos amadores nos atletas, um árbitro tem de ter esse mesmo rendimento dentro de campo e também tem durante a semana se preparar para o trabalho. Como é que foi lidar com essas duas realidades e tentar e conseguir, neste caso, o alto rendimento tanto na profissão como no desporto? Bem, antes de mais, obrigado à organização pelo convite, cada vez ao ISMAI, IPMAIA e à Sports Embassy pelo convite. Já não é a primeira vez, e cada vez que estou nestas ações aprendo e bebo, e a questão do awareness que há pouco foi falado, eu acho que é fundamental. Só uma coisa que não tem a ver com a pergunta, mas eu acho que é importante refletir, quando estávamos a dizer, os árbitros não chegam ao final da carreira com milhões. Eu ia para dizer assim, não sabemos, só para brincar, porque é o que as pessoas dizem, mas infelizmente sabemos. É que em Portugal os árbitros são o único agente desportivo que tem que entregar uma declaração de bens à federação respectiva, a dizer todos os anos aquilo que tem. Nenhum atleta, nenhum massagista, nenhum treinador tem que entregar uma declaração a dizer o que é que tem. Só os árbitros é que podem ter o ónus de acharem que eles podem ser corruptos. Portanto, é apenas essa nota, que nas federações sabem efetivamente o que é que os árbitros têm e o que é que chegam ao final da carreira, nas suas contas bancárias, nos seus rendimentos, etc. Sabem tudo. Os outros agentes não. Isso é uma questão importante acerca da cultura e a forma como nós olhamos para o desporto e também para a corrupção. Mas indo ao tema que aqui nos traz e que para o qual eu nunca olhei com grande atenção, e daí eu dizer da questão do awareness, que é fundamental, é a forma como, depois de ter começado a lidar e olhar para esta temática, muito recentemente, há dois anos, já tinha abandonado a carreira de árbitro, a forma como comecei a conversar com colegas meus árbitros, com colegas meus, amigos meus, atletas, e perceber e quase ficar eu preocupado por eles, porque o Eurico dizia agora dos atletas que chegam com 7 milhões de euros ou 15 milhões de euros ao fim de carreira. Isso são 10, 15, 20 em Portugal. Fazendo um exercício matemático, não deve haver muitos a chegar com €500 mil ao final de carreira, e se alguém chegar com €500 mil ao final de carreira, vai dar para viver durante 20 anos com um rendimento de €20 mil ano. Isto é assustador. Pensar que €500 mil, que é muito dinheiro, dá para alguém viver dos 35 aos 55, não é? Porque aos 35 é quando acabam. É assustador pensar que a quantidade de atletas, árbitros e atletas das diversas modalidades que não chegam com 500 mil, nem com 100 mil, nem com 50 mil ao fim de carreira, porque ganham €1.000 por mês ou €2.000 por mês e fazem disso emprego. Da mesma forma como alguém que trabalha num café ou numa pastelaria. Só que quem trabalha num café ou numa pastelaria vai poder trabalhar até aos 65, provavelmente mais anos. E o atleta depois, se calhar, vai ter que acabar por ir trabalhar para a pastelaria, mas viveu num percurso profissional, numa emoção profissional também, que depois vai ser um infeliz até o resto da vida por estar a trabalhar numa pastelaria, porque não foi aí que construiu o seu modo de vida, não foi aí que gastou a sua energia intelectual e física, e portanto efetivamente vai ser um infeliz. Quanto à questão do awareness, e antes de entrarmos para os árbitros, é interessante perceber que há aqui duas dinâmicas. Há os atletas profissionais, e eu acho que a questão do awareness é para esses, porque são eles que atualmente estão distraídos a ganhar 2 ou 3 ou 4 mil euros ou 5 mil euros por ano, e depois vão chegar aos 35 ou aos 30 e vão ter uma lesão ou vão acabar e depois estão tramados. Porque nas modalidades ditas amadoras, que já existem muitos atletas profissionais, mas os outros, eles sempre trabalharam, era um pouco, dizia o professor há pouco, eles sempre trabalharam e tiveram uma profissão. E agora linko aqui ao meu percurso e à maior parte do percurso dos árbitros, que é, nós até há poucos anos não havia árbitros profissionais em Portugal. E portanto, eu sempre tive que ir trabalhando, apesar da minha paixão ser arbitragem, apesar de eu até aos 35 anos me distrair da minha carreira profissional e estava focado na arbitragem. Às vezes digo na brincadeira, tive a sorte de chegar à segunda liga e depois não consegui subir.
Porquê? Porque depois tive que pensar aos 36 anos, eu agora tenho 40, tive que aos 36 anos, quando os regulamentos já não me permitiam subir à primeira categoria nacional, pensar assim, então eu agora vou querer continuar a vida toda, e um árbitro na segunda liga já ganha 2, 3 mil euros por mês, e eu gosto de trazer estes números para cima da mesa para as pessoas terem a noção das coisas. Um árbitro de segunda, que apita na segunda liga, já consegue ganhar 2, 3 mil euros por mês, e eu tive que pensar se queria continuar a ganhar 2, 3 mil euros por mês até aos 45 anos, correndo o risco de descer ou de me lesionar, ou etc. Ou se queria dar um bocadinho de atenção àquela carreira que eu fui deixando de lado e que fui menosprezando desde os 23 até esses 36. E, portanto, felizmente, acho que tomei a atitude certa. Atualmente, e depois já podemos ir lá à minha vertente profissional, na qual trabalho numa agência onde são 180 pessoas. E depois já podemos falar dos perfis e de quem pratica desporto e quem não pratica desporto e as diferenças e as valências, os soft skills que encontramos. Mas nesta questão da transição, e nomeadamente na arbitragem, preocupa-me muito uma situação que se passa atualmente, que é, nós temos, diz-se 4 mil árbitros em Portugal, não deve ser bem assim. Mas temos cerca de 200, 300 que estão no nível onde já ganham um valor interessante a juntar ao ordenado. Vamos esquecer aqueles 10, 12 que são profissionais, e que provavelmente desses 10, 12, 18, metade deles vão estar tramados quando acabarem a carreira, porque uns conseguem ir trabalhar para a federação, ou outros conseguem ir trabalhar para a comunicação social, mas outros não vão ter nada a fazer. Mas isso é um problema de 7 ou 8, e Portugal vive bem com 7 ou 8 pessoas com problemas, entre aspas. Eu espero bem que não tenham esse problema. Mas os outros 300 ou 400, e falando de arbitragem, são pessoas que, tal como eu fiz, não estão muito preocupadas com a sua carreira profissional, onde têm um ordenado mínimo, onde têm um pouco mais do que isso, e depois ganham mais 1.000 ou 2.000 euros na atividade como árbitro. E quando descerem, ou quando se lesionarem, ou quando acabarem a carreira aos 45 anos, que vão estar habituados a ter um rendimento mensal de 3.000 euros mês, ou 4.000 euros do seu ordenado, mais do que ganham da arbitragem, vão descer de repente para os 1.000, 1.500. E isso vai também ser uma transição de carreira. Isso é uma transição brutal de vida. E, portanto, esta problemática que também muitos atletas do desporto não profissional seguramente viverão, porque atualmente estão num clube onde ainda conseguem ter o seu trabalhozinho e ganham mais 500 ou 600 ou 1.000 ou etc. E daqui a uns anos, ou daqui a 6 anos, ou 5 ou 7 ou 10, vão ter esse corte que será abrupto nos seus rendimentos. E, portanto, a arbitragem não passa ao lado do que é o problema de transição de carreira. E para olhar para esta transição de carreira, pegando ali também nas palavras do professor Dantas, eu acho que nós temos que limpar um bocadinho a nossa cabeça daquilo que é o passado, porque o que aí vem e o presente não tem nada a ver com isso. Estes jovens, hoje em dia, eu quando recruto para a Full Six, para a minha agência, entre aspas, eu estou muito menos preocupado com as competências técnicas e estou muito mais preocupado com as ditas soft skills, ou com a capacidade de adaptabilidade das pessoas. E eu, há pouco tempo, a falar com um colega meu, árbitro, ainda atual do quadro da primeira categoria nacional, eu dizia que dos 10 internacionais, eu 5, 6 deles facilmente os contratava para a minha agência, e depois logo via o que é que os punha a fazer. Porque eu sei que se eles tiverem que aprender a trabalhar com a Asana, que é um programa para gerir redes sociais, ou se tiverem que ser comerciais, eles vão fazê-lo, eles vão aprendê-lo e vão fazê-lo. Eles têm competências que fazem falta ao que eu preciso. Eu preciso de alguém que se consiga adaptar, eu preciso de alguém que saiba lidar com o erro. Aquele artigo que eu li, que é fantástico, qual é que é o nome? Do Diogo, diz tudo, e aconselho a lerem, depois provavelmente alguém há de partilhar. E é efetivamente fantástico perceber que há gente que tem esta visão, os atletas têm esta visão, há muitos que não têm, mas depois, quando estamos novamente, e voltando à questão da transição de carreira, ao percurso que tem que ser feito, é assim, um atleta, e por muito que façamos em termos de awareness, quando estamos focados que queremos ser árbitros de primeira categoria nacional, opa,
ninguém me venha dizer, olha, o teu emprego, presta atenção ao teu emprego, ou presta atenção aqui. Eu quero chegar à Primeira Liga, eu quero ser à Primeira Liga, portanto estou-me a borrifar, depois logo vejo como é que isto, se correr mal, como é que vai ser, ou como é que não vai ser. Portanto, esse foco é difícil de desfocar um atleta que quer fazer isso. Depois, normalmente, os pais também não estão muito atentos ou não alertam muito. As federações não têm o papel, não fazem o papel que deviam fazer nesta preparação e no alertar. Os agentes querem receber o deles, como dizia o Eurico, portanto também não vão ser eles a fazer este papel. Portanto, a questão do awareness, que é importante, do alertar tudo isto, é muito importante, é por aqui que tem que começar, mas o desafio tem muito mais a ver com a preparação, não enquanto atleta, mas enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pessoa, na sua formação de escola, porque estas transições de carreira vão acontecer muitas, sejam do desporto para uma carreira mais institucionalizada, seja entre carreiras, porque atualmente eu tive a sorte, em termos profissionais, de como estava muito focado na arbitragem, essa era a minha âncora, e depois paralelamente eu fui oficial do Exército, depois tive um gabinete de arquitetura, depois trabalhei como... Antes disso tudo, representei a Susana, não se lembra, na FaceSport, trabalhei como agente de atletas a tentar vender a publicidade, a tentar fazer o marketing de atletas, quando em Portugal só se liga ao futebol, e portanto naquela altura, claro, aquilo foi à falência, não é? Portanto, ninguém quer patrocinar a Susana Feitor, o Carlos Calado, o Nuno Delgado em 2001, porque quer dizer, isso não é futebol, ninguém quer dar dinheiro para esses atletas, ou é muito difícil darem. Hoje já não é tanto assim, felizmente, mas o desafio continua a ser brutal. Mas estava a dizer, portanto, eu fui tendo várias transições de carreira, porque a minha âncora era, lá está, eu queria ser árbitro de Primeira Liga e estava-me a borrifar para o resto, e portanto pude ir brincando. E há um médico que disse, pois essa frase foi adaptada a várias áreas, mas houve um médico que disse que um médico só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E é um pouco isto também relativamente aos atletas e ao nosso crescimento enquanto pessoas, que é, se só soubermos uma coisa, se formos especializados em algo, não vamos ter capacidade e agilidade para conseguir crescer, e portanto eu acho que o desafio é na formação das pessoas, nesta capacidade de não os ensinarem a ser apenas médicos, porque precisam efetivamente perceber o resto da sociedade e as diferentes áreas em que se vão ter que mexer. Já agora uma pergunta rápida sobre aquilo que sublinhaste, que enquanto diretor da empresa não terias problemas em contratar 5 ou 6 dos árbitros, que também são, por isso mesmo, atletas. Porque é que achas que há, por outro lado, noutras empresas, a dificuldade da contratação desses mesmos ex-atletas, e, por outro lado, essa tua opinião, essa tua vontade de contratar, seja para o que for, esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil, vem por causa do teu background também, pelo facto de também teres sido árbitro, ter sido atleta e também perceberes a dinâmica da coisa? Primeira pergunta do porquê não, porque há muito preconceito. O porquê não contratar mais, efetivamente, pela questão do preconceito. Depois, porque é que eu contrataria, ou porque é que irei contratar, se justificar? Eu acho que a questão dos árbitros ainda tem uma especificidade maior, que é, os árbitros, para além de serem atletas e de terem as características dos atletas, têm um papel no desporto e no seu dia-a-dia que lhes dão outro tipo de competências mais organizacionais. Normalmente, a maior parte dos atletas tem que ser cavalos de corrida. E o árbitro, além de ter que ser cavalo de corrida, tem que estudar muito, tem que saber, tem que gerir pessoas. Quer dizer, eu quando estava em campo tinha que gerir aqueles 22 mais os 11, com licença, macacos de um banco, Eurico, peço desculpa, mais os 11 macacos de um banco, mais os outros 11 macacos no outro banco, mais as pressões que tinha antes do jogo, mais as pressões que ia ter depois do jogo, e portanto, em termos de capacidade de liderança, de gestão de pessoas, ganha-se competências que muitas vezes, algumas modalidades, os atletas não as têm. Portanto, é isto na questão da arbitragem. Da mesma forma como alguns jogadores têm perfil e crescem para se tornar treinadores, porque desenvolvem certas competências de liderança, de gestão de pessoas, e outros não, porque só eram cavalos de corrida. Quanto à questão o background, tem influência nisso? O facto de teres conhecimento do que é ser atleta também? Claro que sim, e era o que dizia, porque conheço, estive lá,
a minha CEO, eu sou o número 3 da agência, a minha CEO foi campeã da Europa de pádel e foi, portanto, é uma atleta e portanto valoriza isso. Eu caí lá na agência porque a conheci, porque ela também percebeu isso em mim. Já contratei pessoas que jogam ténis. Eu até há 2 anos atrás era diretor de marketing do Estoril Open, do torneio de ténis, e portanto já contratei 2 pessoas que trabalharam lá comigo e gostam de jogar ténis, etc. Não sei nada de ténis, mas pessoas, atletas que vivem para o desporto, mas o viver para o desporto vivem-no de forma moderada, porque não têm consciência que não vão ser os Ronaldos das suas modalidades e, portanto, gostam, faz-lhes bem à saúde, e quando digo saúde, digo também saúde mental, e depois desenvolvem uma série de competências que eu sei nas quais acredito que me vão ser benéficas, digo, à empresa, e que à partida sei que estão lá, e que não tenho à partida a garantia que estejam noutro perfil de pessoa que não pratique desporto, porque eu sei que quando alguém pratica desporto com muita regularidade, há ali certas skills, certas competências que estarão lá, mais para a direita, mais para a esquerda, bem puxadas, elas estão lá. E quem não pratica desporto pode tê-las ou pode não tê-las, mas por ter vivido desde sempre dentro do desporto, claro que tenho a noção e que mais facilmente em questão de igualdade, mais facilmente contrata alguém que tenha estado ligado ao desporto, porque eu sei que a questão do erro, a questão de lidar com o erro, o desportista e o árbitro ainda mais, mas a forma como se aprende a errar, se aprende a perceber que depois do erro há vida e que se pode aprender com o erro e que se eu erro, os outros também erram, portanto já sei lidar melhor com os erros dos outros. Eu acho que a questão de saber lidar com o erro é uma questão fundamental no desporto e é uma questão fundamental nas empresas, porque eu todos os dias perco um cliente ou perco um pitch, um concurso para uma marca, mas depois também ganho outros, e portanto saber viver neste ciclo sem achar que o mundo morre quando eu perco um cliente de €1 milhão, posso acreditar que no dia a seguir eu posso ganhar um de €1 milhão, e portanto saber lidar com este erro acho que é fundamental para o sucesso das empresas, e portanto os atletas sabem lidar com o erro por norma. Exatamente, vamos ouvir também agora. Permites-me só um minutinho, só um minuto. Só para depois ouvirmos também o Miguel. Exatamente, mas é mesmo para ele depois fazer a viagem toda do seu discurso. Na questão ainda da carreira, e ele fez ali um balanço, uma porcentagem mínima no futebol em que a maioria ganha 1000 e tal euros, e portanto não tem aí um arcabouço para uma alavanca para não fazerem nada do resto da vida. Não é bem assim, porque se falarmos ao nível da Primeira Liga e da Segunda Liga, foi aquilo que eu disse, estamos a falar de 80% de jogadores que têm a obrigação de chegar ao final de carreira, se o fizer 15 anos de carreira, todos, porque eles depois giram entre si, e não baixam aos regionais e aos distritais. É esses, porque quando se baixa aos distritais, cá vem a utilidade extraordinária de um mecanismo destes em os auxiliar. Porquê? Porque o futebol português também está viciado a ocupar os seus plantéis, em cada equipa 30, com 25 estrangeiros. Isso é outra questão. Portanto, o português ali é realmente aquela minoria. Ou tem que ser muito bom, ou ele tem que ter um grande apoio jurídico, um apoio psicológico, um apoio para que ele possa gerir. Agora, o grande problema em Portugal é esse, é que para onde é que vão 10 anos de carreira da formação, começa aos 8, quando chega aos 20, porque agora já chega aos 20, não é? Para onde é que vão 10 anos de carreira ininterrupta nas camadas jovens e que chega ali e interrompe? Pronto, isso é que eu quis dizer, de que se houvesse várias áreas para conduzir esses jogadores, estavam na plenitude, na minha opinião, de maior sensibilidade para perceber muita coisa que poderiam não ser na carreira de jogador, mas numa área ligada ao futebol. E isso em Portugal também não se dá oportunidades. E por isso que eu disse que, e alerto, que se eu agora tivesse um filho, imaginando que queria seguir a carreira de jogador, visse que ele não tinha condições para prolongar e ser um jogador top, eu também não o tirava do futebol hoje em dia, não é? Porque já há acesso a outras áreas onde esse próprio jogador pode continuar a sua vida. Ora, não vai ganhar milhões, mas vai ter continuidade na sua carreira. E uma delas, na minha opinião,
era realmente o árbitro. Ele falou bem, porque ele também faz registro com os árbitros, não é? Tens uma Sim, e eu joguei uma bola empresa. eu joguei futebol até aos 19 anos. E depois, Por isso é que se calhar pensaste mais no lado do agenciamento ou da tua vida não seres profissional, porque se fores para profissional mesmo, chegar lá acima, para aquele tal patamar, és capaz de ser um árbitro de top, porque transportavas contigo a sensibilidade da análise que poderias fazer no lance neste, que é aquilo que o homem árbitro não está muito preocupado, porque o árbitro é árbitro, mas antes de ser árbitro é homem. E aí a formação deles é que deve começar na base, isso sim, a formação do homem, não é do árbitro. Temos bons árbitros. O problema é esse árbitro não ser um bom homem, ou se calhar não está bem formado para homem. Esse é que é o grande problema. Mas isso é como a questão da corrupção, quer dizer, não há árbitros corruptos. Há juízes corruptos, há homens corruptos. Portanto, se for árbitro, é árbitro corrupto. Se for juiz, é juiz corrupto. Se for médico, é médico corrupto. E jogador de futebol? Formação do homem. E jogador de futebol? Exatamente. Se for corrupto, é corrupto. Exatamente. Vamos ouvir agora também o Miguel, porque dos presentes aqui é aquele que está a passar por essa transição, pelo menos deixou de jogar há menos tempo, neste caso foi na época passada, passou agora uma época sem termos o Miguel Miranda dentro dos pavilhões, ou pelo menos dentro do terreno de jogo a jogar os triplos e tudo mais, um dos melhores jogadores de basquetebol de sempre, e perguntavas-te muitas vezes durante a tua carreira o que é que ias fazer depois, ou foi uma pergunta que começou a chegar agora mais para o final? Como é que foste gerindo esse tipo de pensamentos, de emoções? Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. É assim, e pegando um bocadinho naquilo que o professor Dantas disse, e aqui com o nosso colega árbitro depois também frisou de maneira diferente, é difícil para nós quando estamos em alta competição focarmos noutra coisa qualquer. E enquanto eu estava a jogar, tive sempre, por também tive essa felicidade de jogar em equipas sempre de topo, em que aquele era o meu objetivo e eu só conseguia fazer aquilo. E há quem diga que consegue, e há casos de pessoas que conseguem. Eu posso falar da minha experiência pessoal. Eu joguei 22 épocas como profissional, 14 dessas épocas foram deslocadas da área onde eu vivia. E depois entrei na faculdade, pegando um bocadinho naquilo também que o professor Dantas dizia de munirmos os desportistas com eu acho que há uma coisa que no meu caso pessoal falhou claramente e que falha nas nossas escolas, é que nós chegamos, na altura que eu estudei, eu cheguei ao 9º ano e tinha que optar por um caminho, né? E eu com 14 anos acho que não é a idade de ninguém decidir o que é que vai fazer para o resto da vida. Isto para dar o exemplo de que eu tenho muitos amigos meus que acabaram o curso, continuaram a jogar, acabaram o curso e agora estão a trabalhar numa área que não tem nada a ver com o curso. Porque aos 14 anos ninguém sabe se quer ser. Eu escolhi engenharia, eu entrei na faculdade de engenharia em informática e graças a Deus que nenhuma empresa teve que levar comigo como técnico de informática, porque senão ia passar um bocado mal, porque todo não era isso que eu queria fazer. Eu fiz a minha vida toda como profissional e, como eu te estava a dizer, eu acabo a minha carreira com 39 anos, em que nos 2 últimos anos da minha carreira faço 327 treinos por época. Ou seja, não havia muito tempo a pensar em absolutamente mais nada. Se adicionares a isso o facto de jogarmos competições europeias e viagens e tudo, eu não tive muito tempo para pensar. Em dezembro do último ano que eu joguei, e depois de conversa com a minha mulher e com a minha filha, para a tristeza delas, não é? Porque é difícil explicar a uma miúda de 10 anos que o pai já não vai jogar mais, e eu fisicamente senti que não estava em condições de continuar mais, porque não iria conseguir continuar ao nível que eu gostava e ao nível que eu sempre estive. E depois comecei a pensar o que é que eu iria fazer a seguir. Entretanto, a época acabou, o meu contrato com o clube onde eu estava também acabou. Tomei consciência da realidade quando depois de deixar passar o verão fomos de férias, e então eu tive que ir ao centro de emprego
e entregar os meus papéis, não é? Porque eu descontei durante desconto desde os 16 anos, tinha direito a receber o meu fundo de desemprego, e quando entreguei, a pessoa que estava a receber os papéis de uma maneira que eu compreendo, que é o dia a dia dela, mas de uma maneira muito fria, me disse: pronto, agora você vai e tem que enviar 3 currículos por mês. E eu disse: tem que enviar 3 currículos por mês, mas 3 currículos... Sim, você agora pega no seu currículo e envia 3 currículos por mês para empresas, pá, porque se for chamado aqui pelo centro de emprego e não tiver os currículos, a gente corta o fundo de emprego. Então eu fui para casa a pensar nessa questão. Fiz do caminho do centro de emprego de Matosinhos até casa a pensar o que é que eu ia escrever no meu currículo. Como é que eu ia chegar a uma empresa e entregar um concurso, um currículo a dizer: profissional de basquetebol durante 22 anos, seleção, internacionalizações, isso tudo, blá 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 blá, e como é que aquilo ia chegar às empresas. Pá, e depois quase por sei lá, por obra do destino, 2 ou 3 dias depois, e estava eu neste processo de escrever um currículo, não é? Escrevi muitos, mas nenhum fazia sentido para mim. Tive através de um amigo meu, mandou-me um WhatsApp com um link: olha, vê isto, pá, que isto pode ser interessante para ti. Um amigo meu também que jogou comigo e agora está a trabalhar noutras funções, e eu abri o link e estava lá a Inês a falar da Sports Embassy e o Carlos, pá, e naquele momento aquilo fez-me todo sentido. Disse: pá, realmente isto é exatamente isto que eu preciso, porque eu não faço a mínima ideia do que é que eu quero fazer, sei o que é que eu não quero fazer, tinha isso bem, mas não faço a mínima ideia o que é que eu quero fazer, e se calhar eles são as pessoas corretas para me indicarem o caminho. Eu felizmente durante os anos que eu joguei, daqueles 7 milhões e meio que o Eurico fala, guardei algum dinheiro, não é? Para não ter que estar em circunstâncias que tenho colegas que não foram 7 milhões e meio, obviamente. Foram quase 750 euros da carreira toda. Mas pronto, já 7.500, não foi 700. Mas juntei algum dinheiro para não ter que estar agora em situações que colegas meus estão, e pensei: pá, eu tenho agora 3 ou 4 anos em que me posso aqui mais ou menos orientar, e o meu objetivo é fazer alguma coisa. O meu pensamento passou a ser o seguinte: as valências que eu adquiri ao longo destes anos todos de desporto, o que é que me vão ajudar no próximo passo, no próximo trabalho. Eu quero acordar de manhã e ir para um emprego da mesma maneira que eu acordava de manhã e ia treinar. E esse passou a ser a minha questão. Como é que isto vai ser possível? Eu entrei em contacto com a Inês, que rapidamente me entrou em contacto comigo. Entretanto, nós iniciamos o processo com a Embassy, e estou a trabalhar com a minha coach, que por acaso é a Andreia, e estamos nesse processo de descobrir um bocadinho daquilo que a Susana falava. Estamos nesse processo de descobrir onde é que eu me vou enquadrar, o que é que eu vou gostar de fazer, em que é que eu vou ser útil. E pegando também mais acho que foi o professor Dantas que falou nessa questão. E eu outro dia, aqui há pouco tempo, fui assistir a uma mesa redonda, não era uma mesa redonda, mas numa palestra de um fisiologista na faculdade de desporto, no FCDEF, não é FCDEF, é na FADEUP, acho eu. Não quero, era chegar na FADEUP. Fui lá assistir e saí de lá com esta ideia. E ele contava vários aspectos do trabalho dele, e então uma das situações que ele falou foi a seguinte: pá, ele dizia: eu fui contratado por uma empresa top cá em Portugal, uma empresa mesmo de topo, para trabalhar com os executivos, tudo a nível da fisiologia. Porquê? Porque, dizia ele, porque eles queriam saber como é que estes executivos de top não conseguem, por exemplo, trabalhar 2 vezes seguidas até mais tarde. Não conseguem fazer uma viagem de 12 horas de avião e chegar à reunião e depois regressarem a Portugal. E então o que é que se passou? E eles não fazem a mínima ideia o que é que se passou na reunião. E ele deu um exemplo concreto
de teste, e tudo isto com testes fisiológicos, de testes que ele fez a um CEO dessa empresa, que tinha 38 anos de idade biológica e que tinha níveis de testosterona de uma pessoa de 71 anos. Porquê? Porque não conseguia dormir, porque não conseguia tomar decisões, porque não conseguia tomar decisões quando estava sob pressão, porque não tinha medo de errar, porque não queria errar, aquilo um bocadinho que o colega falava. E isso são tudo coisas que estiveram sempre em contacto comigo, foram sempre coisas que fizeram parte sempre do meu dia-a-dia. Eu joguei numa equipa em Lisboa em que nós fomos campeões, e num dos anos, portanto, a equipa, além de nós termos sido campeões com 3 meses ordenados em atraso, não é? Que também depois é outra questão, exatamente, tipo clássico, não é? Clássico. Com 3 meses ordenados em atraso, essa equipa era composta por 2 jogadores americanos, um jogador sérbio, um jogador búlgaro, 2 angolanos, 2 cabo-verdianos, um espanhol e 3 portugueses. Portanto, e nós ali dentro, não é? Nós atletas, gerimos aquela situação toda e de uma maneira, não sei se com as técnicas mais aconselháveis, mas a realidade é que nós fomos campeões. Não é? A realidade é que, e eu queria aproveitar essas experiências todas que eu tive e seguir agora com a minha vida no futuro. Eu sou treinador, tenho curso de treinador de grau 2, mas neste momento não é, acho que não é viável para mim, nem para a minha família eu seguir porque é normal, acaba-se uma carreira de jogador, tens um bom currículo, passaste por muitos treinadores portugueses, estrangeiros, pronto, vais ser treinador, ok, mas eu quero saber o que é que eu consigo fazer sem ser o desporto. Onde é que eu me vou encaixar na vida, no outro trabalho. Pronto, e é isso que eu estou a fazer neste momento. A minha experiência é esta, estou a desconstruir o meu castelo de areia para tentar perceber onde é que eu posso usar aquilo que eu aprendi no desporto e para a minha vida futura. E de facto são questões que normalmente ouvimos. Susana, podemos passar a palavra aí novamente. As questões que o Miguel fez a si próprio, que toda a gente a certa altura faz, e agora? Quem é que eu sou? O que é que eu vou fazer? Com pessoas que têm competências, com seres humanos que têm competências que percebemos mais do que suficientes para estarem em cargos nas empresas, pelo menos a lidarem com situações de stress, de decisões. Como é que estas situações também têm de ser vistas? Eu só gostava de dizer que já foram aqui dados vários feedbacks excepcionais, palavras-chave que vou guardar e que são realmente relevantes e espelham a nossa realidade. Mas antes de responder, quero ir ali ao nosso querido jogador, que dizer-lhe efetivamente, eu percebo o que é que ele quis dizer com a história do currículo, e faltou a entrevista de trabalho, que é outra coisa. Portanto, nós no programa que desenvolvemos com o Comitê Olímpico Internacional, que agora vai mudar, está no rebranding e vai ser Career Mais, ou Career Plus, porque é uma coisa muito mais abrangente. Também fazemos aquelas cenas de teatro do roleplay, em que ensinamos técnicas, junto com os profissionais da ADECO já, como construir um currículo desportivo baseado em medalhas. Pai, eu tenho 14 medalhas, eu fui 5 vezes aos Jogos Olímpicos, eu estive em 12 campeonatos do mundo. Para quem é da marcha, para quem é do atletismo ou para quem é do desporto, até percebe o valor disso, mas para quem não é, o que é que isso quer dizer? Não é nada. Como é que a gente vai traduzir isto? E como é que isso se escreve num currículo e onde? Porque há vários formatos de currículos, há várias formas de fazer apresentar um currículo. Pior, os currículos hoje em dia são analisados por máquinas, não é? Ou seja, há programas que fazem a análise através do currículo do PDF, vão às palavras-chave, vão buscar aquilo e fazem automaticamente o serviço, porque o currículo em papel, a maior parte das vezes, para não dizer uma percentagem louca, mas quase sempre vão parar ao caixote do lixo, não é? Portanto, é muito difícil conseguir construir um currículo que seja apelativo, que seja valioso e tudo mais. Então, nós também
temos a oportunidade, junto com os profissionais das áreas de recursos humanos e de recrutamento de colaboradores, para ensinar os atletas como fazer essa tradução para uma linguagem que seja perceptível pelas pessoas do mercado de trabalho. E depois há a história das entrevistas de trabalho, que temos feedbacks de atletas que estavam mais nervosos quando iam para uma entrevista de trabalho do que para entrar numa pista de atletismo nos Jogos Olímpicos. Porque era uma coisa completamente nova, não sabiam ao que iam, chegavam lá e não... Fala-me de ti. Sou Susana Feitor, sou de Rio Maior, e às vezes pouco mais diziam que isto, não é? Portanto, ter uma história é importante. No Comitê Olímpico nós temos um programa em Portugal que se chama o Atletas Speakers, que é coordenado pela Carla Rocha, que tem a Academia da Fala, em que temos vários exemplos de atletas, e sem citar nomes, de atletas que não sabiam dizer uma palavra quando eram chamados para agradecer um prémio, ou iam a um púlpito assim como este e vão dizer qualquer coisa, ou iam a uma escola para apresentar o seu currículo, e com a ajuda da Carla temos atletas que hoje ganham um Globo de Ouro e falam com tudo o que têm para dizer. Portanto, tudo isto é treinável. Agora, pegando nas palavras do professor, sem tornar isto muito angelical e dizer que são os coitadinhos e os atletas, tudo bem, temos que nos focar naquelas novas gerações que estão no início e que precisam de estar alertados para isto. Está bem, mas e os mais velhos? E aqueles que, entretanto, têm um foco? Tu falaste em 327 treinos numa época. Mas eu digo-te que nas minhas épocas eu chegava aos 700, não é? Porque treinava 2 vezes por dia e não havia dias de descanso. Quando num mês de férias é um mês de férias ativo, não é? Portanto, onde é que está a margem de manobra mental para me focar noutra coisa? É difícil. Pior quando estamos lesionados, em que o stress de querer recuperar e fazer treino alternativo ainda é mais complicado. Para dar o meu exemplo, eu inscrevi-me na faculdade em 93, tinha ideia que ia para a engenharia florestal, porque venho de uma família ligada à agricultura e eu adoro florestas, adoro. Estas coisas dos fogos florestais eram uma obsessão para mim. Mas no fim de andar lá 8 anos, eu bati com a cabeça nas paredes, ao ponto de dizer a um dos meus professores: eu não aguento mais, eu não consigo mais, as pessoas são espetaculares comigo. Davam-me oportunidades de fazer avaliações de outras alturas, de ter acesso a conteúdos e aos status, na altura que era a status, que os meus colegas não tinham, mas eu não era capaz de dar resposta. Até que, bem, se calhar tenho que mudar de vida, se calhar tenho que deixar de pensar em que quero ser engenheira florestal e se calhar tenho que ir para o desporto. E nisto fui para exercício de saúde, porque nisto pensava eu que o meu foco era o corpo humano e o desporto e tudo. E realmente é. Mas sabem o que é que eu sou licenciada? Desde o ano passado, em gestão das organizações desportivas. Não tem nada a ver. E ainda não sei. Porque é uma coisa que eu gosto, é verdade. Mas, pronto. Neste momento sou treinadora. Olha, a volta que a vida dá. É isto mesmo. Não há carreirismo. Hoje em dia, o carreirismo só se for na política. Não é? E mesmo esse não sei, não é? Portanto, a questão aqui está. Nós temos que conseguir perceber quais são os nossos focos, as nossas paixões, onde é que nós conseguimos dar o nosso melhor. E houve aqui alguém que disse, levantar de manhã, e eu não vou outra vez para aquele trabalho, porque nem é um emprego. Não, vou já com as ideias, já tenho a cabeça a borbulhar, porque vou fazer não sei o que hoje. Pronto? Eu, neste momento, estou a viver um pouco isso em relação à minha história de ser treinadora, porque tenho 3 atletas e estou sempre... Está-me a dar um certo gozo. Mas também sei que poderá ser temporário, porque isto de ser treinador, nós dependemos muito dos outros. E eu não gosto dessa filosofia de depender muito dos outros. Gosto de ter o controle. Portanto, lá está. Eu preciso, e tu precisaste, e todos os atletas precisam, aquilo que já aqui se falou, que é um acompanhamento ao longo da carreira. Aqui entram os psicólogos, os coaches e aquilo que as pessoas que estão à nossa volta, da nossa confiança, a família, os amigos, as pessoas com quem lidamos, que, de qualquer modo, sempre são influenciadores da nossa vida. Por uma razão ou por outra, interferem naquilo que nós optamos. Hoje vamos tomar uma opção para a esquerda, para a direita, e há de haver uma coisa que influencia a nossa opção. E nós seguimos aquele caminho. Às vezes até bater com a cabeça na parede e pronto, e voltar para o outro lado. Mas não importa. Interessa descobrir o que é que eu quero, o que é que eu consigo.
E obviamente, e ganhar dinheiro com isso. Porque nós precisamos de dinheiro com isso. E é aqui que entram as empresas sensíveis à história. Não é? Aquilo que o Jorge estava a dizer é muito importante. Eu procuro determinadas competências nos meus colaboradores porque sei que a competência técnica eu consigo lhe ensinar, nem que demore um mês, mas eu consigo, ele vai a workshops, vai a formações e safa-se. Enquanto que as outras competências, de viver, tomar decisões sobre stress, de se adaptar, ok, isto correu mal, mas a seguir vai correr bem, aquela atitude positiva, trabalhar em equipa. Como é que um homem que não fala? O Jorge Jesus é um excelente exemplo. Digam-me quantas línguas é que o homem fala. Não é? Falando de línguas, mas ele comunica dentro de campo. O homem comunica. E isto é uma competência, ou nós temos ou não temos. Ponto final. E nós, se me perguntarem quantas vezes é que eu dormi na minha cama estes dias todos, este ano todo, eu não sei, porque eu farto-me de viajar. Ora porque é pelo Comitê Olímpico Internacional, ora porque é pelo treino. Portanto, nós temos vivências que são naturais e que são adquiridas por força das circunstâncias, que são uma mais-valia. Temos uma mente, pode não ser super aberta, mas pelo menos será mais de certeza absoluta do que aquelas pessoas que sempre viveram no mesmo sítio, sempre fizeram a mesma coisa, não é? Pronto. E todas estas competências, é isso que nós pretendemos com os programas que vamos desenvolvendo, ou pelo menos estamos a tentar implementar, para que os atletas tenham esse acompanhamento, que é o outro passo, e consigam ir conciliando as duas vidas. E aqui quero entrar num aspecto que é tão falado agora mais recentemente, que é as carreiras duais. E o que é que, felizmente, os políticos também tomam boas decisões, e neste aspecto eu devo congratular que há 3 anos para cá que está implementada em Portugal as UARs, que são as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento. E o que é que são estas unidades? São escolas, até o ensino secundário, que estão preparadas, não são muitas, no ano letivo passado eram 9, não sei quantas são neste momento, mas que estão preparadas para receber atletas, isto porque já existia um ensino integrado da música e de outras atividades artísticas, e agora pegou-se nesse exemplo e passou-se para o alto rendimento. Em Rio Maior temos uma delas, e eu conheço esse exemplo, em que os atletas têm a oportunidade de estudar e de treinar num ambiente controlado, ou seja, tem a escola perto do local onde estão a dormir, tem o local de treino no local onde estão a dormir, e tudo a uma distância a pé, ou seja, sem ter que perder tempo em transportes e tudo mais, vão conseguindo assistir às aulas, nem que não seja à distância, porque têm ferramentas para que possam ter aulas à distância, e vão conseguindo evoluir na sua carreira desportiva, ao mesmo tempo vão evoluindo na sua carreira académica de estudantes de ensino secundário. E depois, quando passam para a fase do ensino superior, aí a coisa já é mais complicada. E estamos aqui no ISMAI, que por sinal vai tendo atletas aqui, um deles até do atletismo, o Ricardo Ribas, que teve... Mas há vários, sim. Mas seja como for, a questão está. O mundo universitário é um pouco mais complexo e pouco mais difícil. Mas já temos algumas progressões nesse aspecto também. E ainda recentemente foi aprovado o Estatuto de Atleta Estudante, que não é, digamos, não tivemos a inventar a roda, mas dá alguma margem para que os atletas possam praticar atividade desportiva e ao mesmo tempo serem estudantes académicos. Portanto, é nestas idades, quando eles deixam de ser júniores e passam para séniores, que têm que estar mentalmente preparados, mas ao mesmo tempo acompanhados, porque eu querer sozinha, mas não ser capaz, que foi o que me aconteceu, é muito difícil, é lutar, é uma luta dantesca, quer dizer, eu senti-me muitas vezes sozinha. Eu chegava ao inverno, que era a altura em que me dedicava mais aos estudos, e dava por mim ansiosa à espera que chegasse o mês de janeiro para ir para estágio e para deixar aquilo. Não era porque eu não gostasse de estudar, antes pelo contrário, eu gosto de estudar, mas é que eu já não aguentava mais, porque aquilo não era a minha praia, não era a minha coisa. Eu cansava-me de estar cansada, chegava uma altura de doía-me as nádegas, estar cansada de estar não era assim com estas cadeiras tão fofinhas, mas seja como for, não era de todo. E então
a questão volta sempre ao mesmo. Os atletas, há uma altura em que tomam decisões e a decisão é, ok, eu vou continuar focado naquilo que estou a fazer, porque eu vou treinar de manhã, vou almoçar, vou à fisioterapia, vou treinar à tarde, vou jantar e tenho que me deitar cedo. Isto é um dia resumido. Portanto, é muito difícil introduzir muito mais. Portanto, as pessoas que acompanham os atletas sabem que existem momentos da época em que é possível introduzir mais coisas. Fazer uma experiência de trabalho temporário, fazer uma experiência de shadowing, fazer qualquer coisa pequenina, nem que não seja para perceber o que não quer. Tu sabias o que não querias, menos mal, porque nós temos colegas que não sabem o que querem nem o que não querem. Não sei. Nós, na minha primeira formação que tive no workshop para vir a ser formadora do Comitê Olímpico Internacional, foi dar-nos um exemplo de um atleta ciclista italiano que tinha pensado suicidar-se 2 vezes e foram pedir ajuda ao Comitê Olímpico Internacional. E o que aconteceu foi que eles pegaram nele, meteram dentro do sistema, que se calhar foi o piloto, não sei, mas com recurso a profissionais da área dos recursos humanos, fizeram várias entrevistas e aquelas abordagens todas que vocês sabem fazer e que a Andrea pode se calhar explicar como é que funciona. E o que é que ele gostava de fazer? Ele gostava de soldar. Era o que ele gostava de fazer, de soldar, mas ele não queria ser soldador. Mas o que é que ele gostava de fazer? Então tinha lá na garagem dele não sei quantas peças montadas de peças umas nas outras e não sei o quê, e houve alguém que lhe disse que aquilo era porque é que ele não fazia uma exposição? E o homem descobriu que afinal era um artista, sabia onde é que e depois de ter andado não sei o quê, quer dizer, ele conseguiu descobrir a sua paixão e conseguiu ganhar dinheiro com aquilo, porque é importante a gente fazer o que gosta, mas sobreviver, não é? Pagar as contas. Pronto, eu peço desculpa por me alongar, mas efetivamente eu identifiquei-me muito bem com os testemunhos, porque todos nós passamos, quando mudamos a nossa vida, quando existem revoluções dentro da nossa vida, nós passamos sempre por uma fase cinzenta, que a gente não sabe que cor é que é e para onde é que vai. Sabermos o que queremos é fundamental, não há hipótese, isso é fundamental. Agora, precisamos de ajuda muitas vezes para descobrir isso e admitir que ok, eu preciso de ajuda é um primeiro passo importante. Independentemente de ser correto ou não ser correto, não vamos estar a julgar, vamos ajudar. E que se calhar temos ali pessoas valiosas que podem dar muito às gerações que aí vêm. E parte disso é estar aqui a ouvirmos estes testemunhos. Por exemplo, já não vamos obrigada, não vamos ter tempo para mais, infelizmente. A conversa aqui foi agradável, os testemunhos também foram muito agradáveis. Resta-me agradecer ao professor Costa Dantas, agora sim pela ordem correta, também à Susana Feitor, a Ori Gomes, a Andrea Santos, ao Miguel Miranda e também ao Jorge Faustino, aqui com estes testemunhos, também as opiniões sobre esta situação delicada que é a transição do atleta para a carreira de ex-atleta. Não vamos ter aqui também tempo para perguntas, apesar de termos aqui também um público bastante qualificado, vários atletas de grande nível de Portugal, de basquetebol ou handball também, mas agora é tempo também do jogo solidário, é tempo também da sardinhada, também do curso de recursos humanos, por isso ficamos por aqui. Eu queria só agradecer em nome do ISMAI a vossa presença e a nossa disponibilidade para nos receber sempre. Muito obrigado, mais nada. Agradeço também a presença de todos aqui e aqueles que também estão a ver através das plataformas digitais, e esperemos que haja novas oportunidades para que estes temas sejam debatidos, esclarecidos. Há muita mais coisa para dizer e esperamos por novas oportunidades.